Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Estou eu aqui com vocês. Vim trazer uma palavra amiga, né? Essa é a minha última palavra do ano, deste ano 2025. Prestem atenção. Lá no livro de Apocalipse, fala sobre um rio. Eu gostaria que você prestasse atenção. Capítulo de número 22 de Apocalipse. Preste atenção no que eu vou ler aqui. Depois eu venho com a explicação. Então fique atento, tá certo? Tá prestando atenção? Você que está chegando novo, você nova, todos que estão aqui presentes, sejam todos muito bem-vindos e que Deus os abençoe grandemente, tá bom? Eu creio que Deus é fiel, Ele é bom o tempo todo nas nossas vidas, não é mesmo? Precisamos crer e seguir em frente com Ele. Vamos lá então? Eu vou ler aqui para vocês e venho com a explicação. Aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 22, fala assim: E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Preste atenção. Preste atenção no que está se falando aqui. Os seus servos o servirão. Deixa eu virar a folhinha aqui para terminar de ler esse capítulo. É bem pequenino e é bem rápido. Aí no versículo 4 diz assim: E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. Prestem atenção. Aqui ele está se falando da árvore da vida, né? Que é um rio puro da água da vida, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é esse rio puro, que sai da onde? Do trono de Deus e do Cordeiro. Então ele faz nascer novas criaturas, faz acontecer uma nova vida para cada um de nós. Eu creio. Lá no livro de Jó, está se falando sobre essa passagem, né, que fala que só por onde passar. Então, Jó no capítulo 7, no versículo 37 até o 39, você vê isso. Ele diz assim: Ele é a única pessoa capaz de revelar o Senhor Jesus ao ser humano. Podemos transmitir todas as informações a respeito do nosso Senhor para as pessoas, para todas as pessoas. Mas a revelação dele e delas é obra exclusiva do Espírito Santo. Então Deus, ele habita no seu ser, em cada um de nós, a partir do momento que nós permitimos, que abrimos a porta do nosso coração e deixamos que ele entre. E quando ele entra, o Espírito Santo que habita em nós, quando ele entra trazendo paz, ele entra trazendo amor, ele entra trazendo graça da virtude dele, toda a virtude. Então, ele é a árvore da vida, o Espírito Santo, né? Que é, quando se fala que o rio puro da água viva é nada mais, nada menos do que o Espírito Santo, que habita em cada um daquele que permite que aconteça.
né? Que ele entre. A árvore da vida, ela tem um único objetivo, que é Deus. Deus habitando no ser humano. Deus habitando dentro de nós. Então, isso é de grande importância para que nós venhamos entender que sem Ele nada podemos fazer. E precisamos, além de tudo, nos redimir com o Senhor. Ajoelhe-se onde você achar melhor, no seu quarto, ou na sala, ou até mesmo no banheiro, e entregue-se ali para Deus, falando quanto aos seus erros, quanto aos seus pecados, né? Tudo aquilo que você cometeu e que desagradou a Deus. Algumas coisas Deus vai te fazer lembrar, outras vai passar despercebido, mas é necessário que você se entregue quanto a impossibilidade de querer negar a Deus, né, aquilo que Ele está vendo que você fez de errado. Não adianta você se esconder de Deus, porque Ele te acha, seja onde você estiver, né? Não viu Jonas, né? E foi para Nínive, ao invés de ir foi para outro lugar, foi para Nínive, não, ele foi destinado para ir para Nínive e foi para eu esqueci o nome do lugar agora, acho que é Tarsas, né? Ele foi para um outro lugar que não determinado por Deus, mas Deus o encontrou e levou ele exatamente para onde ele mandou que ele fosse. Então devemos seguir a ordem de Deus, né? Devemos seguir aquilo que Deus fala com a gente, não querer fazer do nosso jeito. Não é do nosso jeito, né? Quando se fala da árvore da vida, está se falando de um novo crescimento, né? De um poder que Deus tem de nos fazer crescer em um outro ambiente, ou mesmo no ambiente onde estamos, mas de forma límpida, né? A pessoa tem que estar limpa, né? Então ele permite muitas das vezes que aconteça coisas para que a pessoa venha lembrar-se que Ele existe, que Ele é o Deus vivo e que está presente nas nossas vidas. Então, essa palavra que eu vim trazer é uma palavra de grande importância que tem o objetivo de fazer você ver que Deus é contigo e que Ele vai, se você permitir, Ele vai estar dentro de você eternamente, né? Por meio dessa árvore da vida, que é o Espírito Santo. Ele entra no seu coração e faz morada, desde que você obedeça, desde que você abra a porta para Ele e queira realmente a presença dEle na sua vida. Porque sem Deus é impossível tantas coisas. Por mais que se faça, lá na frente se perde, porque Deus, Ele não está presente. Mas se Ele estiver presente, se você buscar, com certeza o engano do pecado não entrará na sua vida. Você não permitirá que o engano fique na sua vida, não é mesmo? Então, quando ele fala, eis que cedo venho, ele está dizendo, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia. A palavra da profecia de quê? Do livro, da Bíblia, a palavra dele. Você entende? Então, é necessário que preste-se atenção nisso. Quem é justo faz aquilo, aplica na própria vida aquilo que Deus quer que seja praticado, que a gente venha praticar o que é correto dentro da palavra do Senhor. Deus não quer de espécie alguma que você viva uma vida de tristeza, uma vida de injustiças, né? Uma vida de conflitos consigo mesmo, né? Às vezes passamos por conflitos com a gente mesmo, você entende? São conflitos que é preciso nós mesmos buscar a cura
Como assim, Elizabeth? Vamos buscar a cura como? Buscando a autocura, né? Buscando, tendo fé, acreditando que Deus é conosco e que Ele pode fazer todas as coisas. Então, a palavra de Deus vem falando que eis que cedo venho, ele diz, bem-aventurado é aquele que guarda a palavra da profecia, ou seja, a palavra que está escrito, aquilo que Deus fala, né? Bem-aventurado quer dizer uma pessoa feliz, né? Bem-aventurado é aquela pessoa que realmente guarda a palavra do Senhor. Então, quando você orar, peça a Deus para que você tenha condição de guardar no seu coração as palavras dele, para que você possa transbordar do amor dele. Você entende? Então, o Espírito Santo, ele é o princípio das nossas vidas. Ele é o início, ele é o primeiro e o derradeiro. Ele vai estar sempre conosco quando nós abrimos a porta do nosso coração. É preciso confiar, acreditar que ele vem e vem para nos trazer bênçãos maravilhosas, coisas que nós nem esperamos, ele traz para a gente. Creia, acredite que Deus é bom. Jesus é bom o tempo todo. Ele é bom nas nossas vidas. Ele é o alfa, né? Ele é ele é o soberano, né? Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele tem o poder dele da palavra, não há quem possa revogar. Não há quem possa tirar a palavra de Deus. A palavra dele é única e é definitiva. Ele não muda, né? Então precisamos acreditar nisso. Quando Jesus ele enviou, né, o filho dele, né, o filho não, ele enviou um anjo, né? Jesus, ele enviou um anjo para nos guardar. Cada um de nós somos guardados por anjos. Tem pessoas que não creem, não acreditam em anjos, né? Mas a espiritualidade existe. Ela existe verdadeiramente. Então, somos guardados por anjos para nos testificar, né? Vamos dizer assim, por exemplo, quando ele fala assim, eu sou a raiz e a geração de Davi, né? Então, ele está falando aqui que desde que o mundo é mundo, né? Desde que ele criou tudo, ele que é a raiz de tudo, ele que fez tudo, né? Ele criou tudo, ele que domina tudo e todos os acontecimentos, todas as coisas, é ele que faz. Então nós não podemos ter dúvida alguma e devemos ter a certeza da perfeição, da perfeita justiça que Deus faz na vida de cada um de nós, você entende? Precisamos ter a certeza disso, porque quando o Filho, né, Jesus, Filho de Deus Pai Todo-Poderoso, se entregou naquela cruz, foi por amor a nós, né? Quem teria tanto amor assim para deixar o seu sangue derramado, né? Deixar ali um sangue derramado ali por amor a nós. Imagina a dor que ele sentiu, a angústia, né? As tribulações que ele passou, tanta coisa que ele viveu. E ele resistiu, né? Por amor a nós. Depois ressuscitou para trazer a salvação para todos. Então nós precisamos nos apegar no Senhor. O Senhor Jesus, ele não somente garante uma vida de estabilidade, de esperança, como ele vive para sempre para nos beneficiar, né? Ele não muda nunca. Você entende? Então, ame a Deus em primeiro lugar e rejeite tudo aquilo que não é de Deus. A mentira, a falsidade, as fofocas, as intrigas, né?
Muitas pessoas vivem, tem pessoas que são briguentas, né? Que qualquer coisinha é motivo de briga. Mas ame a Deus em primeiro lugar, coloque Ele no seu coração, abre a porta do seu coração e deixe que Ele entre. Deixe que Ele entre, porque Ele é o verdadeiro, Ele é o amor verdadeiro, tá certo? Tenha fé, acredite que o Senhor Jesus, o Deus, o Espírito Santo, a Trindade, né? A Trindade nos ama. A espiritualidade está aí de forma tão clara para muitos, aqueles que já têm entendimento, né? Que buscam compreender, que leem. Esses entendem, procuram pelo menos buscar na palavra e saber que Deus existe, Ele é vivo, né? E o inimigo está ao derredor de cada um de nós para querer nos impedir de realizar sonhos. Mas Deus não permite isso. Deus, ele pode até deixar passar algumas coisas para te ensinar, porque muitas das vezes você precisa aprender, né? Precisa se fortificar, precisa conhecer a verdade, para que a verdade te liberte. Então, procure amar a Deus sobre todas as coisas. Não idolatre outras coisas, mas ame a Deus. Bote Ele em primeiro lugar na sua vida. Bote Jesus Cristo em primeiro lugar. A glória do Senhor tem que estar sempre presente. Nós temos que glorificar, exaltar o nome do Senhor, cantar para Ele, cantar muitos louvores para Ele, que Ele ama. Ele ama os seus filhos. Ele ama aquele que o ama, né? Até aquele que nós nem conhecemos, né? E que muitas das vezes ele espera essa pessoa ir até ele, ele fica ali do lado daquela pessoa, esperando que essa pessoa fala: Senhor, estou aqui, cuida de mim. E ele vai cuidar de você, tá certo? Eu trouxe aqui também para vocês uma canção. Uma canção que eu mesma fiz. Tá aqui. Eu escrevi, agora é mesmo. Eu escrevi. E eu quero que vocês prestem atenção na letra, tá bom? Eu não tenho lá grandes instrumentos aqui, não tem jardinagem, nada disso. Mas eu vou cantar para vocês. Entenda que Deus escolhe os seus filhos. E aqueles que obedecem receberão galardão no tempo oportuno, conforme a vontade de Deus. Tá certo? Vamos ouvir aqui então? Vamos lá? Vou cantar para vocês. Espero que eu cante certinho, porque eu fiz agora mesmo, né? Escrevi agora mesmo. O título é São Muitos os Escolhidos. Foi isso que Deus me deu. Então preste atenção. Muitos são os escolhidos do Senhor. O Todo-Poderoso está presente. Ele age em nossas vidas para nos abençoar. Ele conhece um coração aflito. Deus é fiel, Deus é bom. Ele transforma vidas, meus irmãos. Sempre esteve comigo, é muito mais que um amigo. Ele é Pai, meu querido irmão. A glória de Deus vivo se levantará. Não temas, Ele vai te ajudar. Enviou o arcanjo Miguel, defensor dos filhos seus. Levante a cabeça, você é o escolhido. Deus destruiu o seu inimigo.
Deus é fiel, Deus é bom. Ele transforma vidas, meus irmãos. É muito mais que um amigo, Ele é Pai, meu querido irmão. Você é o escolhido, não temas. Com coração contrito, clame ao Senhor. Tenha fé e confie, pois o Senhor é contigo. Sabedoria tenha hoje, filho meu. Deus é fiel, Deus é bom. Ele transforma a vida, meus irmãos. Sempre esteve comigo, é muito mais que um amigo. Ele é Pai, meu querido irmão. Sempre esteve comigo, é muito mais que um amigo. Ele é Pai, meu querido irmão. Ele é Pai, meu querido irmão. Ele é Pai, meu querido irmão. Boa noite para vocês. Deus abençoe grandemente. Até amanhã.